agressão total, né? Mas então, lembrei o que eu ia comentar com você. Eu tava pensando também e a gente colocar. É uma ideia só. A gente colocar no canal também do podcast análise de livros. O que você acha? Olha, o problema é que esse tipo de tema, ele é muito limitado. Por exemplo, não é todo mundo do grupinho que lê, né? Então seria o que? No máximo 3 pessoas no podcast? Eu, você, Kaique, Raul. Não, mas aí poderia ser feito de forma individual. Sabe os vídeos antigos do Newman? Que nem que ele, que ele fazia um videozinho de meia hora falando algum tema? Sei. Então, a gente pode fazer assim, aí pode ser individual. Aí caso seja um livro que nem A Imitação de Cristo, eu e o Raul já lemos, né? Então poderia ser eu e ele, entendeu? Aí faz uns comentários. É uma coisa a se pensar, né? O problema é que, como a gente está começando agora, esse tipo de tema, ao meu ver, não iria, sei lá, Chamar ter atenção. muito engajamento. Por enquanto não, né? Por enquanto, a gente espera crescer mais um pouco, chegar a uns 500 inscritos, coisa assim. Aí já é uma boa, né? Dá pra fazer bastante coisa relacionada ao tema, sabe? Virar mini platinhos. Você acompanha o canal dele? Sim, eu parei, mas eu já assisti. Eu assisti assim. Eu já ouvi muito falar dele, mas eu comecei a acompanhar. Acompanhar não, eu comecei a assistir uns vídeos essa semana, sabe? É legal os vídeos dele sobre Tinder, como é que é? Hipergamia, esses assuntos mais voltados a relacionamento, porque esclarece muita coisa, né? É tipo aquele livro que você passou pra mim, sabe? Bem Sim. Ele tem até uma análise sobre esse livro. Não sei se você já viu. Ele fala muito sobre o Alita. Eu mandei inclusive pro Gustavo ontem aqui, ó. Tem vários. Mas então, inclusive ele fez um videozinho sobre o tema que a gente quer comentar hoje, né? Que é os machos alfas da internet. Que é esse vídeo aqui, ó. Deixa eu mandar um print pra você não. Que é esse negócio aí, cara. Pior que assim, essas nomenclaturas de macho, alfa, esses negócios, voltado pro lado humano da coisa, ele é recente ou assim, é uma concepção que assim já existia e foi ressuscitada agora de uns anos pra cá? Não, cara, o que acontece... Você não acha melhor a gente já falar isso no podcast? Eu já tô gravando. Então, olha só. Rapaz, é assim que se faz a introdução, entendeu? Discretamente. Entendi. Aí eu falo merda aqui. Não, mas aí eu iria cortar claramente. Sim, eu sei. Enfim. Bem, eu não conheço se isso é algo novo ou não. Só que pelas minhas análises, né, o que eu entendo? Que é basicamente o papel de um homem viril, né? Que a gente vê muito isso no passado, nas décadas passadas, coisas assim. Só que com a perca, né, deste modelo ideal de homem másculo que não existe mais hoje em dia, né? Muito pelo contrário. Aí os que ainda são assim meio que se sobressaem como se fosse tipo uma ovelha negra, entendeu? O cara é único, sabe? Aí um monte de cara segue ele, é basicamente isso. Mas no passado, eu acredito que todos os homens eram assim. Não, eu já discordo nesse sentido de que todos eram assim, sabe? E, sinceramente, eu acho que isso foi realmente criado de uns anos pra cá. Só que, obviamente, a gente sabe que isso daí foi tirado do reino animal, né? Que, tipo, lógico, né? Tem aquela relação com o lobo, o alfa da matilha, sabe? Essas coisas assim, né? Aí já... Que é o chefe do bando, né? Que representa realmente o chefe do bando, esse tipo de coisa. Mas, realmente, eu não acredito que, assim, sabe, que antigamente todos eram que nem é dito hoje, principalmente por esses cursos, né, que a gente vai falar mais pra frente. Porque, assim, se você for analisar, se você for olhar o que vou até dar uma pesquisada aqui.
pra esses caras o que é que ser um macho alfa, esses negócios, é justamente aquela visão muito 50 tons de cinza, sabe? Nesse então, sentido. mas isso daí já. Então, é aí que entra uma coisa interessante. Hoje em dia, o cara ser um macho alfa é ele chegar na balada e pegar todo mundo, entendeu? É o cara que é mito, entendeu? Ele chega nos lugares, as garotas olham pra ele, ai, entende? Na visão das pessoas é isso. Esse é o efeito sonoro que elas fazem. Né? Exatamente. Sim. É tipo o Johnny Bravo, entendeu? O pessoal acha que é isso. Só que porque é uma construção essa coisa de macho alfa. É aquele ideal, né? Que a gente tava comentando sobre o masculinidade tóxica lá. Tudo se inicia com a própria natureza do homem, desde os primórdios da civilização. Ele precisa se sobressair sobre outros, né, para competição, para alcançar a mulher, a donzela, que seja. E a mulher sempre teve parte nisso, porque ela que selecionava quem ela queria ou não. Era assim que funcionava. E funciona ainda. E aí, este homem ele tinha que desenvolver certas características que não se resumem apenas no cara ser um pegador, né? Obviamente, claro que não. É basicamente as virtudes que um homem deve ter. Não simplesmente ele ser marombo, coisa do tipo, mas o modo que ele age na sociedade, né? Então, por isso que eu disse que sempre foi assim, porque a gente meio que fez uma confusão. Só que, antigamente, todo homem tinha essa noção, entendeu? Que ele tinha que agir de certo modo, porque ele foi... É algo que é passado de pai para filho, são ensinamentos de como que um homem deve ser. Eram coisas naturais, né? Que assim, mesmo que o pai não ensinasse, dado as condições das épocas, né, das épocas que passaram, a pessoa ela se condicionava àquilo. Exato. É que nem eu tava vendo também daquele, se não me engano é psicólogo, alguma coisa assim, o Ítalo Marcilli, né? Não sei se você conhece, mas enfim. Ele não fala exatamente sobre essa questão de masculinidade, esses negócios, mas ele fala muito sobre essa questão da responsabilidade, que nos dias de hoje, tanto os meninos quanto as meninas são muito mais imaturos, demoram muito mais, ter digamos que uma adolescência progressiva, digamos assim, né, adolescência até os 30, porque não é imposta uma responsabilidade, entende? Porque a gente sabe o que amadurece as pessoas não é só o tempo. O tempo, tipo assim, o tempo meio que ele acontece, e nesse tempo acontecem algumas adversidades que tornam a pessoa responsável, né? Não é exatamente o tempo em si, e sim as experiências. No passado, que nem a gente estava comentando, as experiências, elas eram... realmente eram mais experiências. Hoje em dia o jovem de, sei lá, 13, 14 anos ficou o dia inteiro no YouTube, Facebook, compartilhando meme no Social America Meme, sabe? Exato. A propaganda. Sim. Aí, e nisso que a gente vê que essas características não são construídas, não são aprendidas, entendeu? E com o passar das gerações isso vai só piorando. Por exemplo, é um exemplo só, claro, tá? Por exemplo, eu não aprendi com meu pai, aí meu filho não vai aprender comigo, o filho do meu filho não vai aprender comigo, e daí em diante. Aí nessa fraqueza que surge, né, que surgem caras como esses que a gente vai falar hoje, sobre os coaches de masculinidade. Sim. Os caras que... Então, não, pode continuar. Os caras que vendem curso, né, que nem a gente vai falar. E aí, complementando o que você disse, o que eu enxergo nisso tudo? Nós temos, vamos separar aqui entre, sei lá, homem viril e homem não viril, entendeu? Beta e alfa. Beta e alfa na história, vamos lá. Antigamente, como a gente falou, o homem ele tinha já isso intrínseco. Natural, né? Sim. Exato, natural. Só um comentário. Não só natural, porque hoje em dia a gente sabe também que é natural, mas naquela época era necessário que ele explorasse e demonstrasse essa parte que já é padrão dele, né? Isso começou a desaparecer dos anos 80 pra cima, entendeu? Até os anos 80 a gente ainda tinha isso. Pra caramba. Só que dos anos 80 pra cima começou a desandar. E aí entra um fenômeno que eu enxergo como a causa para esse negócio de macho alfa e curso online e tudo mais, que é o seguinte.
Se a gente tem uma sociedade em que os homens eles começam a... Eles deixam de ter este comportamento natural de virilidade, etc. Porque não é mais necessário, né, essas coisas? Teoricamente, entre aspas. teoricamente, na sociedade, o que acontece? Vira que meio um quadro em branco. O cara, ele vê... Porque, olha como é louco. São fenômenos... Isso não é culpa só do homem, entendeu? Tipo, não é algo que acontece só no homem. Acontece com a mulher também, porque ambos andam lado a lado nessa questão. A mulher também mudou muito nesses últimos anos, e isso mudou todo o espectro. E como assim? O comportamento da mulher mudou em relação ao relacionamento. E o homem, para tentar acompanhar isto, ele acaba utilizando de práticas que não eram utilizadas antes. E a gente entra na questão do Tinder, a gente entra na questão de, sei lá, tantos aplicativos ou rede social, coisa do tipo. Aí que entra a questão, os gados de internet, né, e tudo mais. Mas por quê? Porque o relacionamento em si, a maneira como muda. Só que aí isso não é natural. Não sendo natural, fica um vazio dentro da pessoa, porque ela fica pensando, caramba, entendeu? Sim. Pô, tipo assim, que bosta. Agora que tem essa mudança, o que eu faço, né, digamos assim. Exato. E aí o que acontece? Como ele já não tem uma base anterior de como ser um homem, ele acaba entrando na internet para aprender, porque ele aprende tudo na internet, né? Então ele pensa, bem, vamos ver se tem aqui, né? E aí que entra os aproveitadores aí, né? Os caras, eles enxergaram que a sociedade está decadente nesse sentido e quer ganhar dinheiro em cima, né, basicamente. Graças a essas adaptações, né, que na teoria facilitaram... Na teoria não, a gente sabe que a tecnologia veio para facilitar muita coisa, etc. Mas essa mudança que a tecnologia causou nos relacionamentos e tal, fez com que realmente as formas, tanto de interação social, esse tipo de coisa, elas evoluíssem não, elas se adaptassem, né? Uhum. Por exemplo, assim, se você pesquisar, né, na internet, né, por exemplo, como puxar assunto, o que mais aparece é como puxar assunto no WhatsApp, Facebook, esse tipo de coisa, entende? Então, algo que era natural, realmente o cara ir lá se lascar pra conseguir alguma coisa, algo que era natural, eles tá tendo que ter uma adaptação para esses tempos modernos. E dentro dessa adaptação, entre os caras que você falou e que também eu falei, os aproveitadores, os caras que veem que há uma fraqueza nesse sentido e aproveitam desse mercado, né? Que a gente sabe que, querendo ou não, é um mercado que não digamos que não acaba, né? Espero em Deus que os homens continuem gostando de mulher, né? Então, os caras vão continuar vendendo esse tipo de propaganda. E pra você ver como o tema ele é bem mais sombrio, bem mais profundo que isso, olha que loucura. Hoje em dia, vamos lá, vamos fazer por partes. Antigamente, quando um homem ele estava interessado em uma mulher, geralmente era em um círculo social, uma festa. Já começa por aí, né? Hoje em dia só vê a foto no Facebook. Exato. Então, o que acontecia? Como ele não tinha redes sociais para chegar até a mulher, ele tinha que ir ele mesmo. Então, era natural. Ele chegava, conversava, a mulher gostava ou não e pronto. Se não gostou, tudo bem, tchau. Se gostou, continua o relacionamento. Agora, hoje em dia, se um homem tentar fazer isso, dependendo da situação e do lugar que ele fizer, ele pode ser acusado de, sei lá, assediador. Pode ser acusado de não sei quantas coisas aí. Tipo aquele caso, acho que você ficou sabendo, nos Estados Unidos. O garoto, ele tentou se aproximar de uma... Inclusive, ele buscou na internet como fazer isso. Olha que coisa. Porque ele não sabia, né, coitado. Ele tentou se aproximar de uma garota. Só que ele tentou uma abordagem mais direta. Ele meio que foi falar com ela, né? A garota se sentiu meio acuada, porque na hora que ele se aproximou dela para abordá-la, ele meio que tocou no ombro, né? Oi, tudo bem? Nossa, coisa assim. Estupro. E aí ele foi acusado de assédio e pegou e tá preso. Não sei se isso desenrolou mais, mas ele, se eu não me engano, ele pegou uns 10 anos de prisão, coisa assim. Não é possível um negócio desse, cara. Você vê então, que... Pode falar.
Pode falar. Não, continua. Você vê que até nisso as coisas mudaram, né? Por exemplo, assim, antigamente coisas que eram naturais, como essa interação, elas foram, digamos que castradas, sabe? Não pode mais esse tipo de coisa, sabe? Não é o padrão, não é o comum, entende? Exato. Hoje em dia é tudo mais virtual, né? Infelizmente. E olha que coisa, eu não diria que tudo é virtual, porque digamos que não seria o monopólio, mas a única palavra que eu encontrei. O monopólio da abordagem, que antes era do homem, que era o dever do homem, e não é mais, meio que passou para a mulher. É muito comum hoje em dia as garotas irem atrás de alguém numa festa do que o contrário. Isso é bem comum, inclusive, digo por experiência própria. Mas por quê? Porque a garota, com, digamos, todas essas mudanças sociais que aconteceram, ela, digamos que, entra aquela questão dos livros que você comentou, né? Ela meio que se viu como a última bolacha do pacote, entendeu? Então, ela que escolhe. Se algum garoto ir até ela pode simplesmente falar que ele é um assediador, dar um pé na bunda dele, não sei o que, vai menosprezar o cara. Agora, ela que vai atrás, e inclusive ela vai atrás daqueles, né, tipo, top 10, entendeu? Então, aí entra uma questão que muitos homens ficam sós, e é exatamente esses caras que ficam sós que vão atrás de curso. Então, é algo assim monstruoso, é um efeito cascata, entendeu? Sim, é muito complexo. São dos dois lados. É tipo assim, é que nem agora você evidenciou a por parte da mulher, daí tava das atitudes dela. E no começo também eu falei o que aconteceu com esse cara, a gente comentou, né? Tipo, a questão do ensinamento, esse tipo de coisa. O que fez com que esse cara chegasse a esse ponto, entende? Então a gente se complementou aqui de uma forma muito, sabe, muito perfeita. Porque a gente chega no ponto X, que é a relação, que é a interação interpessoal, né? Que agora o cara, agora ele não sabe e não pode, né? Porque, que nem você falou, deu nesse exemplo dos Estados Unidos, não é assédio ou algo do gênero, né? Uhum. E a mulher é o contrário, sabe? Ela vai a rodo, se não gostar, tudo bem, esse tipo de coisa, entendeu? Exato. E, cara, e se você for ver, isso é um efeito social devastador. Porque o que tem, inclusive o Platinho, vamos fazer uma propaganda, porque o canal dele é muito bom. Ele fez alguns vídeos a respeito disso. Que, digamos que, vamos separar aqui uma conta meio chutando, né? De 100% dos homens, 80% deles são descartáveis. São caras que eles não necessariamente são feios ou, sei lá, tem algum problema, só que em comparação aos outros 20, eles deixam meio que ficam embaixo, né? E com o avanço das redes sociais, Tinder e tudo mais, em que isso evidencia a pessoa, esses 20% acabam meio que se sobressaindo, né? E aí entra uma questão muito interessante, que no passado, como que eram os relacionamentos? As pessoas, elas se encontravam em, digamos que na sua cidade, entendeu? Em seus bairros, em sua vizinhança. Os relacionamentos eram assim. Então era muito comum vizinhos se casarem, coisa do tipo. Agora, hoje não, hoje é o contrário. Exato. E agora, o que muda nisso? Como hoje em dia o alcance que as redes sociais proporcionam na questão do relacionamento é gigante, uma garota pode muito bem se encontrar com um cara de outro estado, até de outro país, dependendo da situação, ela acaba ignorando quem tá do lado. Entende? Sim. Então, cara, e o que acontece com isso? A gente vai ver a longo prazo a queda da natalidade. A gente vai... São efeitos que influenciam a sociedade monstruosamente, entende? Sim, sim. E já que você comentou dessa questão das redes sociais, a gente sabe que assim, não só a gente, né, todo mundo, mas sabe que um relacionamento ele não é pautado somente na parte estética da coisa, né? Obviamente, ninguém é hipócrita, todo mundo sabe que todo mundo tem uma preferência, esse tipo de coisa, isso é claro, isso é evidente. Mas não é só pautado nisso, certo?
Só que com o avanço com a popularização das redes sociais, principalmente Instagram, esse tipo de coisa, e o Tinder, né, como você bem mostrou, né, bem trouxe à tona para a discussão. Essas mídias sociais, o que elas fazem? Elas fazem literalmente, tipo assim, uma peneira, sabe? Porque, que nem você sabe como que funciona, né? Você sabe como funciona. A pessoa vai, instala e tem lá só as fotos e informações superficiais extremamente resumidas. Ou seja, a pessoa ela bate o olho. Se ela gostar da foto, ela lê a legenda. Se ela não gostar da foto, ela já passa. Entendeu? Exato. Só que ali ela não sabe. Eu não tô defendendo. Falar, não, você tem que dar tolerância ao seu. Não tô falando esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Se isso não existisse, não haveria essa supervalorização da parte estética da coisa, sabe? Não haveria essa preferência toda que nem você evidenciou. Antigamente era coisa mais próxima, era do círculo social, né? Tipo, do meu bairro, sei lá, da minha igreja, da minha vizinha, esse tipo de coisa. Hoje em dia não. A menina tá lá num grupo de meme do Facebook, vê um Zé Mané lá com fotinha de anime, alguma coisa assim, fala, vamos ver esse cara aqui, sei lá, o Antônio Kuhn, sabe? Aí começa a conversar, esse tipo de coisa, entendeu? Só que assim, tudo bem, na teoria a pessoa tá ali feliz, mas a gente sabe que isso não é natural. E isso tá tirando o lugar de uma interação que deveria ser natural. Exato, exatamente. E o interessante disso é que, à medida que esses processos vão se desencadeando, pessoas próximas acabam se distanciando na questão do relacionamento e tantas outras, mas a gente está falando do relacionamento. As pessoas que moram próximas umas das outras se distanciam para que o relacionamento se torne algo virtual. É o que acontece. Só virtual, né? E eu digo não só virtual na questão de web namoro, porque é muito comum. E olha, cara, quem tá ouvindo isso aqui vai se identificar, porque eu tenho certeza que vocês conhecem alguém ou passaram por algo assim. Você tá interessado em uma garota, ou você é uma garota, garoto, vocês não conversam na vida real. É só na internet. Só se falam pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Na vida, às vezes estuda até mesmo na mesma escola, sei lá, vai na mesma igreja, ou no mesmo curso, não importa. Vocês não se falam pessoalmente, é só no texto, entendeu? Texto, e aí quando querem partir, exato. E aí quando querem partir para algo a mais, marcam um motelzinho lá, transa, mas fica por isso mesmo, entendeu? Entende? Eu pensei que você ia passar por uma etapa antes, sabe? Eu imaginei que você ia falar, vocês se encontram, mas aí a interação não é tão boa, sabe? Que também acontece, né? Encontro sim, mas a gente sabe que hoje em dia a lascívia fala mais alto, então. Vamos assistir Netflix, né, com N, né? Mas então, que nem você falou dessa questão, e também, complementando sobre essa questão das pessoas só conversarem pela internet, esse tipo de coisa, a gente sabe também que, isso é claro, nunca é a mesma coisa quando você conversa com alguém pela internet e conversa pessoalmente. Isso daí a gente fala, vem sendo falado também há alguns anos aí, mas as pessoas estão cada vez mais presas a interações online, esse tipo de coisa, e isso não vai mudar tão cedo, né? A gente sabe. Mas quem já... piorar, na verdade. Oi? Sua voz cortou. A tendência é piorar, na verdade. Sim. Mas que nem você comentou da questão da interação. Às vezes, que nem a pessoa, ela conversa muito pela rede social, seja como for, e quando vai encontrar pessoalmente para tentar realmente ter um contato real, não consegue, sabe? Exato. Mas por quê, sabe? Porque é aquela questão do comodismo, sabe? A pessoa ela se prendeu à interação online, esse tipo de coisa. Eu acho que isso acontece mais com os homens, cara. O que você acha? Bem, isso aqui já é sabido que quando você está conversando com uma garota, a chance de ela estar falando com mais 10 caras é gigante. E tem isso também, né? É uma questão meio... É quase que um rodízio, entendeu? A pessoa não está interessada só em você. Rodízio, ela está atirando para todos os lados, entende? O convívio
dá certo. E rapidinho, só um comentáriozinho, e que nem você falou dessa questão de dar disponibilidade, né? Ter muitas opções, isso também é oriundo das redes sociais, porque antigamente não tinha como. Entendeu? Como assim? Como que a menina vai, sei lá, se interagir com 35 caras, sendo que ela não tem esses contatos, né? Não teria, e não é natural também, tem essa questão. Mas, respondendo a pergunta que você falou que acontece mais com os homens, então, aí que tá, entra na questão do que eu falei antes, né? O homem atual, a maioria deles, não sabe como agir nessas situações. Então ele acaba se prendendo àquilo que traz um certo prazer, não digo prazer sexual, mas uma realização. Nossa, eu tô conversando com uma garota no WhatsApp aqui, entendeu? Ele se sente o bicho. E aí, como ele não sabe fazer outra coisa, ele fica ali, entendeu? Já a mulher, no caso, ela, além de conversar com 30 caras, não que o homem não faça isso, né, mas é um exemplo. Conversar com 30 caras? Não, 30 mulheres. Ah, sei. Enfim, além da mulher estar conversando com 30 caras, ela tem, digamos que, a autonomia de se encontrar ou escolher quem ela quiser, vai numa festa, pega não sei quantos caras, enfim, toda essa coisa. E aí que entra a questão do tema aqui do podcast, desses cursos fajutos de macho alfa. Porque o cara, olha que situação deprimente. O cara, ele fica preso naquele vício, naquele ciclo ocioso de conversar com uma garota virtualmente. Isso não é normal, não é algo que um humano deve fazer. Então, e além da necessidade intrínseca de todo ser de ter um relacionamento com outra pessoa, né, o homem com a mulher com o homem, na vida real, né, ele se sente, ele tem essas necessidades, ele tá preso naquela porcaria ali, ele fica louco. Caraca, mano, eu vou ficar aqui a vida toda, entendeu? Tem cara que fica. Ou se casa com um robô, sei lá. Então, ele acaba se desesperando e aí entra nesses cursinhos aí. Que aí ele começa a buscar recursos pra na interação real ele se sair melhor. Que aqui entra naquela questão que aí, cara, entra num bilhão de coisas, né? Que é NoFap, é banho gelado, é meditação, que mais? Vamos dar uma listinha aqui. Que mais que tem? Tem meditação, tem o 30 livros por semana, né? Que você tem que ler, que os caras, o estoicismo, né? Não, é basicamente a filosofia da hipocrisia, né? Não, você tem que pensar em si mesmo e dar chute na bunda das mulheres porque elas vão correr até você. Isso daí é o MGTOW também. Então, mas um cara que faz isso, ele faz isso porque quer mulher, entendeu? Exatamente. Tipo assim, ó. Você acha que os caras que são adeptos do MGTOW, aqui é crítica diretamente ao pessoal do MGTOW, sou totalmente contrário. Também, óbvio. Eu acho ridículo esse movimento, mas enfim. É meio cringe. Você acha que esses caras chegaram no MGTOW como? Você acha que eles chegaram assim como? Foi procurando, sei lá, esses negócios de independência, macho alfa, desenvolvimento pessoal. Não que desenvolvimento pessoal seja errado, mas nisso é assim que funciona o algoritmo. Porque, por exemplo, aqui, ó, você entra num canal, sei lá, um exemplo é o Copini, que é um dos mais conhecidos aí, os maiores que tem. Você começa a acompanhar alguns vídeos dele, aí você vê o seguinte termo, Red Pill, certo? Você se interessa pelo tema e vai pesquisar. Nisso, você já entra com um dedinho no MGTOW, entendeu? Aí você acha um cara que é a favor, aí você vê, nossa, é verdade. Então o cara, ele já muda do propósito, sabe? Ele entrou com o intuito de se desenvolver e saiu totalmente incel o MGTOW, sabe? Mulher, cacete. Incel o MGTOW. Entendeu? E um adendo só, são, digamos que, conselhos e métodos totalmente artificiais. Sim, né? Na maioria das vezes. Exato. Então o que acontece? O cara, ele já tenta agir, ele tenta sair daquele meio artificial para ir para outro, entendeu? Porque Sim. A gente bem sabe que não é a forma que eles entregam nos cursinhos não é como acontece. É ridículo. É que nem a gente tava antes de começar a gravar, né? Acho que foi ontem, né? Eu mandei aqueles prints pra você. Eu não mandei o print do valor, só mandei do curso, né? Os caras querendo cobrar R$ 1.300 num curso de NoFap, sabe?
Que negócio absurdo, sendo que era pra ser o padrão, sabe? O ideal é o contrário, sabe? Aprender a beber água. Sim, é o contrário. Ao invés, assim, porque naturalmente o ideal era não praticar esse tipo de coisa, né? Mas não, os caras estão vendendo um curso de R$1.300, é mais de 2 auxílios emergenciais, pra ensinar o cara algo que, assim, que já devia ser básico, já devia estar nele, né? E isso falando só do NoFap, né? Mas a gente sabe que tem coisa muito pior, né? Tipo, curso de sedução. Sim, você tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão. Porque olha que loucura. Vamos pensar na sociedade tradicional, no passado. Cara, com 18 anos, muito provavelmente o cara já estava casado. Entendeu? Com 18 anos. Muito provavelmente. Com 20 já teve seu primeiro filho. Entendeu? O que acontece? O libido, a necessidade pelo prazer carnal que todo humano tem, ela acaba sendo saciada naturalmente com a tua esposa, porque está no devido tempo ali. Você perde a virgindade no teu casamento, e o casamento acontece cedo, tá? Então, hoje em dia, isso não existe. Hoje em dia as pessoas têm 40 anos solteiras, né? E elas acabam procurando libido, procurando prazer, de formas artificiais. Ele vai, sei lá, paga uma garota de programa, ou tenta se envolver em inúmeros rolos aí, só pra... Né, o Tinder é basicamente isso, é você dar match ali na garota pra ir num motel e pronto. É isso que é o Tinder. Olha, raros casos que alguém consegue namorar e se casar. Raros casos mesmo. Sim, porque assim, a gente sabe, na teoria a intenção é linda, maravilhosa, mas não é assim que funciona, é um caso ou outro, sabe? Exato. E também entra a questão do NoFap. O NoFap é basicamente... O que é a masturbação? É a necessidade que o homem tem de aliviar os seus desejos ali, que deveriam ser aliviados com a parceira, né, e vice-versa. Mas como ele não tem, né, ele acaba virando um viciado em pornografia, porque, coitado, né, infelizmente a gente vive numa sociedade que é muito difícil. Que condicionou a isso, né, o Kodiak ele fez um excelente vídeo falando sobre isso, eu recomendo que você veja depois, se já não tiver visto, né. Sim, é um dos últimos vídeos, continua. E tipo, essa questão dos incels, né, que seria esse cara, né, muita gente xinga, fala mal e tal, e se você for pensar um pouquinho, é até meio vergonhoso, mas é um quadro real que acontece e é triste, porque o cara, ele vamos lá, vou colocar aqui de uma forma bem bruta, vou colocar uma medida de 0 a 10, ele é um 7, um 6, né, numa medida de beleza, de ser um cara de boa pinta. Ele não vai conseguir competir com os outros que estão no Tinder, ó. Exatamente. Vai conseguir. E ele vai ficar... Até na escola dele, não vai conseguir. E o que acontece? Ele fica só. Se frustra com o tempo. Exato. Ele acaba desenvolvendo raiva, porque é natural, a depressão e tudo mais. E vira um viciado em masturbação, em pornografia. Por quê? Aí entra outra questão, que não é só o fato... do conhecimento de como se relacionar com o sexo oposto foi se perdendo. Na verdade é muito maior que isso, é a questão de como a sociedade acabou perdendo todos os valores, né? Porque numa sei lá, normalidade, mesmo um homem só, ele iria ver que aquilo não é tudo, né? Então ele iria se... teoricamente aquela filosofia MGTOW, né? Mas não é isso que eu estou dizendo. É o cara, ele viver a vida dele e naturalmente encontrar alguém. Só que aí a gente fica nesse limbo, né? Porque os processos não estão mais naturais. Então o cara ele fica preso naquela merda. Entendeu? Olha como é o negócio. Antigamente, quando um cara não conseguia uma parceira, naturalmente ele ia encontrar alguém na vida dele. Ninguém morria solteiro só se quisesse, antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara, ele é solteiro porque não... Ele não quer ser solteiro, mas ele não consegue, né? Toca o barco. Que aí, cara, aí entra naquela questão dos cursos, né? Que nem o Newman fez num dos últimos vídeos, né? Acho que eu até mandei print pra vocês.
Mas que nem o cara entra, aí, não, ele tem aquele insight, né? Não, eu preciso mudar de vida, agora o que eu faço? Ele começa a pesquisar. Aí ele encontra essas coisas que a gente já falou aqui no FEP, esse tipo de coisa. Né? Aí tudo bem, até aí tudo bem. Ele viu algumas coisas, tentou melhorar de vida, certo. Até aí tudo ótimo. Só que aí depois, ele ao invés de... Olha o problema dessas coisas, porque assim, eu acredito, sendo sincero aqui, tava até conversando com um amigo meu que também passou por esse tipo de processo, né? O que acontece? Eu acredito que até certo ponto, algumas, e olhe bem, algumas das coisas que são passadas têm o seu valor, dependendo do que é dito. Lógico. Só que assim, o problema, ele começa a partir do momento que o cara ele se prende tanto ao movimento, ou tanto ao cara que está passando o movimento, que ele começa a praticamente idolatrar. Ao invés dele pegar as informações, a pegar aquilo que, sei lá, o pouco que ele aprendeu e tentar praticar e seguir a vida dele, não. Ele começa a ir cada vez mais fundo, aí começa a investir dinheiro e continua na mesma. Que nem o Newman falou do vídeo dele, sabe? Os caras pagando curso pra tomar banho gelado, sabe? Que negócio ridículo é esse, sabe? Eu não tô falando que assim, não, o banho gelado é uma falácia. Não tô falando disso, tá? Porque querendo ou não, cientificamente tem os benefícios. Mas o que vai fazer a pessoa mudar de vida, seja em qualquer âmbito, né, mas falando mais especificamente dos relacionamentos, não é o cara tomar um banho gelado, não é um cara, sei lá, é ler meditações de Marco Aurélio, sabe? Não é isso. O que muda a partir do momento que ele adquire essas informações e usa aquilo para se desenvolver de maneira própria. Não ir seguindo outra ideologia de outro cara e comprando curso a rodo, sabe? Sim, e você tocou num ponto muito bom, que o cara, ele acaba pagando esses cursos para ter conteúdo que vai deixar ele preso dentro de casa. Então ele nunca vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é ter uma parceira. E aí que entra o que eu já falei. Mesmo que ele tente, como os processos naturais foram destruídos, ele não vai conseguir. Então, o que eu vejo nessa questão de relacionamentos hoje em dia? Que na minha visão, eu acabo caindo em pensamentos meio nihilistas, né? Que com o tempo, o relacionamento vai virar uma coisa muito artificial. Já é, mas vai ficar mais artificial. As pessoas não vão estar nem aí para ter um parceiro de fato para a vida. Vai ser tipo um rodízio mesmo, a pessoa tá com uma pessoa uma semana e descarta para outra, entendeu? Sim, sim. E acontece isso já, então para você ver como as coisas estão. Ou seja, o que eu posso dizer para você que está ouvindo aí, e clicou no título, provavelmente porque, né, você está passando por situações assim. Cara, se você encontrar uma garota hoje em dia, ou você sendo uma garota, se você encontrar um cara hoje em dia e vale a pena ter um relacionamento, você ganha na loteria. E não é exagero falar isso, porque você mesmo sabe, Thiago, que as coisas hoje em dia estão complicadas, né? Então, e é por culpa dos processos de destruição da tradição, destruição dos valores, destruição da natureza como ela é, né? E as pessoas que acabam tendo um vestígio, um fragmento de moralidade e ética no coração, não caem no que o mundo entrega, né? Então o cara vai ficar só. Então olha que coisa, um incel, mesmo desenvolvendo raiva e desenvolvendo tantas outras coisas, ele tem um coração bom, porque ele não se deixou levar pelas coisas aí, ele tentou um relacionamento normal. Olha que coisa. Ele poderia muito bem cair na gandaia, entendeu? Isso é verdade. Se você olhar, né? Se você parar pra analisar a origem dele, né? Exato. O problema foi ter se revoltado, normal, né? Exatamente. Porque o cara tá fraco, né? Sim, sim. Tá com o bar. Mas então, que nem a gente falou sobre essa questão o princípio do pensamento dele foi correto, por buscar algo realmente legítimo e não ter conseguido ter se revoltado. Acredito que o erro ele comece a partir desse sentimento de revolta, porque é o seguinte, se o cara está procurando algo desse tipo, ele já tem que ter a consciência de como que tá o meio, como que tá o mundo, né? Porque assim,
A gente sabe que hoje em dia não é que nem há 40 anos atrás. O cara não é o mesmo tipo de interação, não é o mesmo tipo de relacionamento. Isso é um fato. Então se um cara vai, que nem naquele vídeo que eu te mostrei, eu já mandei 30 vezes aquele documentário, aquele curta-metragem do Incel, lembra? Que eu mandei ontem. Sim, eu vi. Então, se o cara ele pensa que é daquela forma, ele realmente vai quebrar a cara, mas assim... Então, porque ele não sabe como agir, né? Exato, exatamente. Só que aí é que tá. Ele não sabe, porque primeiro não foi ensinado, que nem a gente comentou, toda aquela questão do início do podcast. Mas também, assim, porque algumas coisas, que nisso que eu falei, que até certo ponto, esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, ele é válido, até certo ponto. Porque isso serve pra você como um despertamento. Porque, por exemplo, assim, eu posso falar por mim. Se eu não tivesse pesquisado, sei lá, 2, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás, algumas coisas sobre isso, eu não teria chegado, sei lá, no Newman e no Platinho e no Code Hack. Entendeu? Que são caras mais centrados, mais realistas. O problema é quando o cara ele realmente leva essas coisas muito além e acha que só aquilo vai ser o suficiente para ele melhorar de vida, esse tipo de coisa, entende? E não busca aprender a verdade. Ele não busca ir atrás de algo que vá realmente desenvolver ele como pessoa e, consequentemente, encontrar alguém de valor, né? Exato. E veja, muitos que vão escutar aqui vão se escandalizar com o que eu vou dizer. Só que, sei lá, eu vou falar dos meus avós, né? Porque como que era o relacionamento antigamente, tipo anos 40 e tudo mais. Geralmente as famílias, né, viviam naquele meio social no bairro, ia pra igreja junto e tudo mais, ia pra missa. As famílias, elas tinham contato. Dona Neuza ia na casa da Dona Maria, né? Conhecia os filhos brincavam juntos, blá blá blá. Acabava que, naturalmente, os filhos dessas duas famílias vão se juntar e formar um casal. Era assim que acontecia, né? Então, teoricamente, um casamento meio arranjado, se você for parar pra pensar, bem, não é que é meio arranjado, porque era o círculo ali, não era limitado. Era o que tinha, né? Exato, então era muito mais simples a pessoa ter um relacionamento. Agora hoje em dia não é assim. E aliado, repetindo, ao fato da pessoa não saber como... Porque olha que coisa de... Nossa, cara, é muito bizarro. O fato da pessoa viver virtualmente, isso é com tudo, não é só para relacionamento. Ela vive virtualmente, ela não sabe como viver o mundo real. A pessoa, ela sabe como, sei lá, dirigir num jogo, mas num carro não sabe, entendeu? Ela sabe como fazer N coisas num jogo, coisas básicas, como cozinhar. Tem jogo de cozinha que o pessoal joga e não sabe cozinhar, entendeu? A pessoa, ela perde muito tempo dentro de um mundo fictício, e quando ela se depara com situações do mundo real, ela não sabe como agir. Ela trava, ela tem medo. Isso, querendo ou não, acontece não só para a pessoa que é um incel, mas pro cara que tá na gandaia também. Porque, olha que coisa, e entra uma questão bem interessante. Esses relacionamentos de hoje, que acabam rápidos, né, como o próprio Opini já mencionou nos vídeos dele, é um relacionamento líquido, né? O que acontece? O cara, ele encontra uma garota na balada, fica, eles se gostam, ele tem coisas em comum, acabam criando um vínculo ali, passa 1 mês, 2 meses, só que do 3º mês, ambos não sabem o que fazer, entendeu? Eles não sabem dar um passo de firmar o relacionamento, tem medo disso, não sabem o que, sei lá, eles se sentem acuados, se separam. É isso que acontece. Então, o que eu resumindo aqui? Existe o lado do incel, que não consegue nada. Existe o lado das pessoas que estão na gandaia, que conseguem, mas mesmo assim não é um relacionamento mesmo. A pessoa é só prazer ali. Entendeu? Então, dos dois lados, não tem relacionamento. A gente vive numa sociedade sem relacionamentos. É simples. Sim, e os que existem são os que aconteceram assim há alguns anos, né? Tipo a geração dos nossos pais. Exato. E assim, é disso pra trás, porque atualmente você não vê tanto
esse tipo de relacionamento, justamente. Você não vê mais esse compromisso, sabe? Tanto que antigamente, que eu estava comentando com o Gustavo também, antigamente que acreditamos ser o certo, né? Eu particularmente acredito qual que era o certo. Você vai primeiro, você conversa com os pais da pessoa, esse tipo de coisa, depois você começa a frequentar a casa, obviamente com autorização, né? Não vai pular o muro, né? Pular o muro de noite. Pra ir depois desse tipo de coisa, aí sim, sabe? Mas hoje em dia não, hoje em dia é o processo totalmente contrário, né? Primeiro você experimenta, digamos assim, pra depois pensar no resto, né? Amostra grátis. E o que é interessante é que mesmo os relacionamentos de hoje em dia, de alguma forma eles foram alcançados pelos processos naturais, mesmo que parcialmente. Se você for ver, eu tenho uma namorada, cara. Aí você vai lá ver, conheci ela na igreja, conheci ela num cursinho ali, ela era minha vizinha, sei lá, é sempre assim, se você for ver. É muito raro você encontrar uma pessoa, eu conheci ela no Tinder, então isso não existe. Você pode até pesquisar no Google, conheci o meu namorado no Tinder, baixem, é legal. Mas pode ser mentira. E se for 3 dias, seu namorado por 3 dias. É o fim de semana, sabe? Feriado prolongado, aproveitou sexta, sábado e domingo. É o pacote. E você falou muito bem. Os relacionamentos que nós vemos hoje em dia, firmados, são tipo de 2010 pra baixo. Bem mais do que isso, eu imagino. Acho que 2010 ainda é um pouco em cima, sabe? É porque em 2010 ainda o processo de rede social estava construindo, né? Não era algo tão como é hoje, né? Sim, então, sim. Tipo, tinha Facebook, mas as pessoas nem usavam tanto. Cara, tinha o MSN, esses negócios, só que assim, era um negócio mais básico, sabe? Assim, literalmente era uma janelinha, você manda oi, manda os emojis lá, os emojis básicos, acabou, sabe? Nem vídeo, nem foto direito tinha, porque ninguém tinha câmera, sabe? Era usado mais para, cara, vamos amanhã na festa. Sim, era exatamente isso. Sociais, era exatamente isso, você falou muito bem agora, porque justamente por essa falta de recursos tecnológicos que tinha alguns anos atrás, a função de Facebook, Orkut, MSN, esses que são os mais antiguinhos, era justamente essa, entrar, tal dia, não sei o que lá, vamos se encontrar de tal forma, beleza, ponto. Por quê? Por que isso não acontece mais hoje em dia? Porque a gente tem câmera na palma da mão, a gente tem microfones razoavelmente bons, né? Que a gente consegue fazer as chamadas, esse tipo de coisa, videochamada, consegue mandar foto, áudio. Então não precisa mais, sabe? O encontro ele foi substituído. Os encontros, seja qualquer que seja, entende? E também entra a questão dos nudes e tudo mais, né? Essas coisas. Realmente, que quem precisa, né? Quem precisa ir lá ver. Exato, então. não tem que se dar o trabalho, sabe? Hoje em dia que merda. O Platinho já comentou sobre isso também, né? Essa questão que o cara ele acaba. Ele fica acomodado, entendeu? Eu posso pedir a foto da garota aqui, ou vice-versa, a garota pede a foto do cara. E não quero mais, não. Já vi. Fica sem graça, entendeu? Porque olha que coisa, antigamente ainda tinha questão. Tipo, o cara tinha 25 anos. Não, 25 anos é muito. Mas tipo, o cara tinha 18 anos, estava no ensino médio e nunca tinha visto uma mulher nua. Sabe? Tipo, talvez a única coisa que ele viu na vida foi a revista pornô da banquinha, sabe? Só que era muito... Tava passando com a mãe e viu. Era muito distante o negócio. Ou seja, ainda tinha a questão do mistério do relacionamento. Que levava as pessoas a se encontrarem. A curiosidade, né? A busca por aquilo, sabe? Por descobrir esse tipo de coisa. Então olha que interessante. A gente tocando nessa tecla de curso de macho alfa, nós vemos um universo atrás disso gigantesco. Não é algo simples, né? Pode falar. Não, achei que você ia dar continuidade, mas realmente, essa questão da facilitação, não sei se facilitação... Facilidade, boa. Facilitação. Essa questão da facilidade de você conseguir esse tipo de conteúdo, né, para não falar outras coisas, ela justamente matou essa curiosidade, matou essa
esse ímpeto por ter algo, sabe? Porque a gente sabe que naturalmente o que acontece? O cara tem tinha, né, a curiosidade, tinha o trabalho da conquista, esse tipo de coisa, pra ir então conseguir, que é aquele sistema de recompensa que a gente bem sabe. Hoje em dia não, é o processo contrário, sabe? Aí, beleza, pra que ir atrás sendo que tem acesso na internet, entende? Então, por isso que o quadro aqui, ele é muito, muito, muito sombrio. Dá um exemplo. Hoje é muito comum garotos também, de 13, 14 anos que já estão se beijando nas festas, assim, sabe? Pô, eu com 13, 14 anos brincava de Lego ainda, se desse uma ideia. Era criança. Comer terra. Brincava de estilingue, atirava nos bichos, coisa assim, sabe? Aí, ó, Matheus contra os movimentos dos animais, sei lá o nome. Mas então. O movimento dos animais é bom, hein? Olha como é muito mais embaixo a coisa. A sociedade atual, ela transforma a criança num jovem. Hoje em dia é muito... Cara, você não vê criança pedir um brinquedo. Hoje em dia. Eu acho isso absurdo, cara. Você não vê. O que acontece? A criança, ela já quer um celular. Isso não se resume só ao objeto ali, mas é a maturidade artificial que é criada nesse processo. E aí a criança, se achando mais velha, né, acaba desenvolvendo processos mentais nessa questão do relacionamento. Vai numa baladinha, a garota pega não sei o que... E olha que coisa! A garota de 14 anos pega um cara mais velho, de 18, e aí isso gera também um afastamento dos garotos da sala dela. Isso o Platinho já falou, eu me lembrei agora. Isso daí eu também já vi. Eu já vi isso em algum lugar, mas não sei se foi no Platinho. O que acontece? Isso quebra o processo natural da coisa também. Hoje em dia, você não... Vamos falar, no passado, você tinha uma namoradinha na sua sala. As garotas, os garotos se relacionavam ali na mesma idade, né? Mas hoje em dia não, a garota, isso acontece com as mulheres. As mulheres se relacionam com caras mais velhos, o famoso Zé Droguinha, que fica na porta da escola, coisa do tipo. E o garoto da idade ali, comum, fica sozinho. Olha como é bizarro, entendeu? E aí ele cresce naquele ambiente e acaba... E sei lá, os garotos da idade dele que vão crescendo e se tornando outros Zé Droguinha conseguem garotos, né? Mas ele que continua ali com a mesma cabeça, não, fica só. Ou então ele acaba caindo nos vícios, né? Exato, é. Aí porque não tem opção. Mas, cara, você falou um negócio agora que é sensacional sobre essa questão da maturidade, digamos que maturidade precoce, né? Acho que é uma boa definição. Porque acontece hoje em dia o que? Acontece a maturidade precoce, que é isso daí que você falou. E a adolescência progressiva, que é aquilo que o Ítalo... Eu sempre confundo o nome do cara, vou chamar de Ítalo mesmo, né? Inclusive o Raul comentou. Aquilo que ele fala sobre a adolescência, tipo, até os 35 anos. Por quê? Porque quando chega nessa, mais ou menos, essa idade nossa, assim, 17 até uns 20 anos, a maioria dos caras é um bobão, querendo ou não. Aí fala, não, você, Thiago, tá falando, hipócrita, você fala isso, mas joga Minecraft, joga esse tipo de coisa, só que é uma discussão totalmente diferente, entende? Não tô falando só disso, entende? Tô falando numa questão geral. Mas isso acontece, obviamente, com todo mundo. Acontece o quê? Uma infantilização dos mais velhos e uma maturidade precoce dos mais novos, entende? Isso, tipo, caga tudo, sabe? Porque você tem jovens adultos bundões e umas crianças que se acham, sabe, os adultos e faz tudo isso aí que você falou, né? Exato. E o que isso, nos dois aspectos da coisa, eles têm algo em comum, né? Tanto a maturidade precoce quanto o cara ter 30 anos bobão. Ninguém tem responsabilidade. É o consumer, né? Ninguém tem responsabilidade. Tanto a criança, porque não aprendeu direito. Cara, olha que loucura. E tocando nesse assunto de curso, claro que a gente pesquisou, né? Já viu vários vídeos sobre. É muito comum, você vai na aba comentários e tem crianças de 14, 15, 13 anos comentando. Então, é exatamente isso.
Cara, eu com 15 anos, velho, eu tava me importando com outra coisa, entendeu? Eu não tava nem aí pra isso. Eu jogava videogame, entendeu? Então pra você ver como é bizarro, né? Aí, ó, essa imagem. É muito engraçado esses memes, sabe? Tem um, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, que tem um que é maravilhoso, que define muito bem, sabe? Mas só pra focar mais no fato do curso em si, né? Isso demonstra que em relação ao consumo, a pessoa ela busca algo que ela não tem, a gente já falou isso. Pessoas se aproveitam dessa falha social. E tipo, eu não sei, cara. Eu não sei se você já viu isso. Tipo aqueles vídeos do cara. Não, meu, eu não tenho amigos. O tipo, macho alfa lá levando. Ah, eu não tenho... eu vi que ele postou. É o. Eu sei, aquele que a gente tava zoando no grupo. Eu vi que ele tem 2 vídeos. Um porque é antigo, outro porque acho que ele postou mais recente. Então é um só, eu tô confundindo. Mas eu cheguei a ver que ele tinha postado, mas não abri o vídeo não. Do que se trata? Então, teve uma parte do vídeo que, cara, quando ele falou isso eu fechei na hora, eu não aguentei de vergonha alheia. É inacreditável. O cara falou, não, mano, eu não ligo, você tem que ser assim, cara, pra você ser um macho e tal. O cara falou essas abobrinhas, né? Eu não ligo, cara. Eu não ligo pra inscrito, eu não ligo pra visualização, não tô nem aí pra isso, eu só gravo meus vídeos aqui. Compre meu curso. É uma baita de uma mentira, entendeu? E as pessoas assistem aquilo ali ainda usando o cara como se ele fosse o mito ali, o cara que, nossa, eu quero ser ele, entendeu? Então isso mexe com outro aspecto. As crianças, os jovens, eles acabam se espelhando em figuras distorcidas, como um cara desse, ao invés de se espelhar no pai. Olha como é o nível da coisa. Ah, mas eu não tenho pai, bem, isso é outros 500. Exato, aí entra em outra questão sobre do porquê, sabe, do porquê disso ter acontecido da figura paterna ser ausente, daí é outro problema, outro assunto, né? Exato, só que, cara, natural, vamos pensar tipo aqui, sociedade 1200, coisa assim. O jovem tinha a fazendinha dele lá, com o pai dele, trabalhava com o pai. A inspiração de homem era o pai. Assim, ele tinha contato com o tio ali, com os outros, só que o pai dele que era o cara, era o herói, né? Era o cara que ensinava ele não só a trabalhar, mas a como ser alguém na vida. Hoje em dia as crianças, os jovens, não estão nem aí para seus pais e buscam inspiração em manés da internet. Então olha, aí entra outra questão, né? Mas é basicamente isso. Acho que a gente resumiu bem tudo aqui. Sim. E é assim, essa questão da figura, né, que essas pessoas mais jovens elas buscam. Isso é tão deturpado realmente, porque assim, quem nos dias atuais assim, uma pessoa assim comum, beleza, ela tá naquela fase que ela ainda não tem não pende pra nenhum lado, digamos assim, né? Por mais que ela tenha um histórico, tenha uma criação, ela ainda não é convicta daquilo. Entende o que eu quero dizer? Sim, entendo. Entende? Por exemplo, assim, uma pessoa dessa, ela vai, beleza, entrou no YouTube, primeira coisa que ela vê lá, Felipe Neto, tudo bem, começa a acompanhar esse cara. Certo, a figura que ela vai ter pra se espelhar vai ser aquela. Até aí, tranquilo, vamos dar procedência. Só que aí, o que acontece? Os anos passam, esse jovem ele amadurece um pouco mais e ele começa a perceber as intenções políticas do Felipe Neto. Não só as políticas, mas as morais também. Aquilo que ele acredita e acredita ser certo, entende? A forma como ele acredita que deveria ser a sociedade. Aí tudo bem. Aí esse indivíduo que ainda é manipulável, ele começa a ver esse cara como um exemplo, como algo que deve ser seguido. E você vai ver o que esse cara acredita é justamente o oposto da verdade, é justamente algo contrário, entende? Por exemplo, o cara é um feminista, sabe? Cara, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho prova, né, e tal, mas eu tenho certeza absoluta que, tipo, 90% desses caras que fazem vídeo miguel,
É tudo cara que vai na balada pegar mulher, entendeu? Aí ele faz um videozinho lá, mas ele não faz o que ele... Até na loucura que ele prega, ele não faz aquilo. Entendeu? Sim, sim. Porque se você for ver, esses caras são geralmente pessoas bem-sucedidas, né? Quem faz esse tipo de vídeo. Sempre tem um corte dele com um carrão, coisa assim, entendeu? Então, pô, você tá me dizendo que esse cara realmente, com todas as mulheres que chovem na vida dele, ele ignora todo mundo porque ele é miguital lá. Pelo amor de Deus, né, mano? É por isso que eu falo que é ridículo, sabe? Exato. E o pessoalzinho que assiste acredita ali. É lamentável. O cara, ele realmente não... Assim, é que nem você falou, a gente não tem provas, né? Mas que é no mínimo questionável, né? Exato, exato. Que nem, tem um vídeo, quer ver? Tem um vídeo desse mesmo cara, eu esqueci o nome dele agora, desse... Acho que é Alpha Live, alguma coisa assim, né? Tem um vídeo um pouco antigo dele que ele fala algumas coisas sobre minimalismo, ele mostra a casa dele, esse tipo de coisa que não tem absolutamente nada lá. Aí você pensa, nossa, mas por que ele não tem isso? Porque ele não tem dinheiro, esse tipo de coisa? Você começa a deduzir isso. Só que aí o cara, ele tem um curso de R$ 80, sabe? Ele tem um curso de R$ 80 com milhares de pessoas comprando. O que ele faz com esse dinheiro? Ele deixa lá largado porque afinal ele é minimalista e não vai ter nada, sabe? Você vê que assim, o cara, a lógica dele não bate, sabe? Não é de acordo com a realidade. O cara ganha muito dinheiro fazendo algo na internet, só que na internet ele mostra que ele é contrário àquilo que ele tá fazendo, entende? Exatamente. O que demonstra? Que nós vivemos em um quadro caótico em que pessoas que... E veja, que esses caras aí que fazem esses vídeos é tudo que nasceu em 1980, né? É um cara que ele teve uma vida natural, então ele não é um incel, um cara coitado, um cara que sofreu. Ele tá se aproveitando, né, Exato. Da fraqueza da geração atual. Vocês vão ver, velho. Daqui, se ainda existir YouTube daqui a uns 15 anos, né, porque a plataforma pode acabar, sei lá. Talvez ainda continue, né, porque é um monopólio, mas... Se ainda existir o YouTube daqui a uns 15 anos, você vai ver, cara, esses canais vão sumir, não vai ter mais. Porque quem vai entrar em cena? Essa geração de agora. E essa geração de agora, né, e aí o que vai acontecer? Vai piorar ainda mais a situação. Porque como você comentou, até algumas coisas que esses caras falam é boa, né? Até certo ponto. Até certo ponto. Só que nem isso a gente vai ter mais. E é o que eu enxergo. Por isso que eu comentei no início do podcast. Eu vejo toda essa situação como algo muito niilista. Eu acabo me prendendo em pensamentos niilistas. Porque o que tende é a sociedade virar um lixo. Virar um negócio cyberpunk, cara. Você já jogou Detroit Become Human? Não. Tem uma cena. Eles vão atrás de duas robôs lá. Na verdade, eles precisam investigar um assassinato primeiro. Aí o local do crime é um bar de strip. É um negócio assim. Só que ao invés de... E isso já tá acontecendo, hein? Ao invés de serem pessoas, strippers, homens, mulheres, humanos, são robôs. Por quê? Porque o cara, ele não tá nem aí pro relacionamento, entendeu? Ele vai lá, faz uma relação sexual, quase que é uma masturbação, porque não é natural, então faz sexo com um robô ali, né? Isso é muito... Meu Deus do céu. Entendeu? Sacia seus desejos e vai embora. E isso já tá acontecendo, cara. O Japão é um país, velho, que eu vejo que o mundo vai ser igual ao Japão daqui a uns anos, entendeu? Os caras vão se casar com um robô, as mulheres vão ficar sozinhas, porque vai chegar um certo ponto, você menininha aí, que talvez não compactue com o que nós dizemos, vai chegar a certo ponto que você não vai ter mais cara não, meu. Você vai ficar só, porque os que sobraram vão se relacionar com um robô, entendeu? É isso que vai acontecer. Soy boy total. Exatamente. Tanto que, olha que mudando um pouquinho, mas o Japão lá, ele faz programas do governo, o Estado financia programas para as pessoas se conhecerem e se casarem. Olha o nível do negócio, cara. Tem que ter uma intervenção estatal para que as pessoas se relacionem, porque lá não tem mais, basicamente. O cara se casa com um robô, vai num strip de robô, e a mulher que busca sempre os 20% que eu comentei. Ai.
fica ali naquele ciclo. E assim, essa questão do Japão que você comentou, acho que também tem num vídeo do Godhack, que ele explica algumas coisas que são bem parecidas com isso daí que você falou. Mas assim, a gente sabe que tudo isso aconteceu lá, aconteceu antes do resto do mundo, por quê? Porque lá é um dos lugares onde as pessoas mais usufruem da tecnologia. A gente sabe disso, lá as coisas são mais desenvolvidas, esse tipo de coisa. Então, acontece justamente o que tende a acontecer com o resto do mundo. As pessoas, elas deixam de... Elas vão acabar deixando de buscar as relações reais, porque é muito trabalho, sabe? Ele vai ali no hentai dele e pronto, é suficiente. E não é nem só porque é muito trabalho, mas é porque não consegue, né? Então é uma via de mão dupla, né? Não consegue porque é muito trabalho, então nem tenta. Muito desses cabos aí que se casa com robô no Japão é o incel. Só que, tipo, aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, né? De se casar com robô e tudo mais. Lá já. Só que eu aposto que se isso vier pro Brasil cedo ou tarde, os caras vão fazer isso. É o que eu falo, eu acho que vai demorar mais. Depende muito da questão, assim, do quão tecnologicamente desenvolvida é a nação, entende? Eu acredito dessa forma, posso estar equivocado. Não só ver o Japão, mas a própria Europa também. Isso, olha como é grande o tema. Ele abrange muita coisa. A Europa, o índice de natalidade está despencando. A cada década é uma queda gigante. Eu não tenho os dados aqui, mas isso não é segredo para ninguém, né? Esqueci e tudo mais. Só que o que acontece? A Europa, devido aos seus processos de tecnologia, como você bem falou, as pessoas, os jovens, não estão mais se relacionando, não estão mais se casando, ou quando se relacionam e se casam, não quer ter filho, entendeu? É pai de pet, coisa assim. O que vai acontecer? Cara, isso pode ser teoria da conspiração, só que eu enxergo dessa forma, a minha opinião. A gente sabe que existe uma agenda global, né? E toda aquela questão de redução populacional. E eu vejo que isso é uma arma, é uma das armas que eles utilizam, além de matar propriamente pessoas, né? Mas reduzir a população dessa forma é muito eficaz. Porque se você for ver, em uma geração você já destrói todas as estatísticas naturais que poderiam acontecer para que nascessem mais pessoas. Então, sei lá, natural que o pai tenha um filho, o filho vai ter filho, o filho desse filho vai ter filho. Hoje em dia não tá tendo mais isso, entendeu? Ou seja, daqui a uns 40 anos a população vai cair de uma forma gigante, velho. Nossa, vai ser um negócio zoado, velho. Não vai ter, sabe, velho? Isso é metade da população, vai ser 3,5 bilhões de pessoas. Bilhões. Pior que é isso, cara, realmente é um tema assim que, olhando superficialmente para, não é nada demais, mas se você for conectar ponto a ponto, sabe, é aquilo, que nem você comentou, e parece teoria da conspiração, sabe, como que um cara, o que tá por trás de um cara que compra um curso desse tipo, entende? Essa foi a análise que a gente fez aqui, se você for parar pra recapitular. No que isso implica, o que gera isso, o que gerou isso, entende? Basicamente. Cara. Mas por enquanto acho que já foi um bom episódio, deu 1h08 só com nós dois aqui. Passou rápido, hein, meu? Mas a gente sempre conversa, assim, a gente tem conversas desse tipo de vez em quando, né? Não gravando, né, que nem agora, mas geralmente estamos aí, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Então, para encerrar aqui, não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos e também nós temos redes sociais, né, Thiago? Nós temos o Instagram, temos o Twitter e o Spotify, obviamente, como eu me esqueci do Spotify. Então, dê uma passada lá, os links estão aqui embaixo. E esse foi mais um episódio do... Deus. Banido. Não precisa cortar, não. E esse foi... Não, claro. E esse foi mais um episódio do ASQDM. Boa.